Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa análise bem provocadora de um evento recente na política brasileira e a lente aqui é do autor Leonardo Lima Ribeiro. Vamos explorar o caso do deputado Glauber Braga e uma teoria, no mínimo polêmica, que acusa parte da esquerda de acabar, sem querer, fortalecendo seus próprios adversários. E para começar, já fica uma pergunta que parece não fazer muito sentido. Será que uma punição pode ser, na verdade, uma vitória? É essa questão que vai guiar a gente por essa análise toda. Sabe, para a gente tentar enxergar o que está por trás do xadrez político. E essa pergunta não é só teórica, não. Ela se encaixa direitinho num caso bem real, o que rolou com o deputado federal Glauber Braga. Segundo a fonte que a gente está analisando, foi esse episódio que meio que tirou o véu e mostrou as estratégias que estavam em jogo ali no cenário político. E olha só a frase do autor que dá o tom de tudo. Ele diz que chamar a suspensão do mandato de vitória é um cinismo que só dá mais força aos fascistas. É uma afirmação bem pesada, né? Ele não está dizendo que foi só um erro de comunicação. Ele está dizendo que foi algo perigoso. E a gente vai tentar entender o porquê. Então, vamos lá, para o nosso primeiro ponto. Um caso, uma vitória. Aqui, a gente vai desvendar os detalhes do que aconteceu com o deputado e tentar sacar como é que, exatamente, uma punição acabou sendo celebrada como se fosse um grande feito. É a partir desse paradoxo que a análise começa a ficar mais complexa. Vamos aos fatos, então. A situação era a seguinte: o deputado estava correndo um risco seríssimo de ser cassado. No fim das contas, a punição foi só uma suspensão. Mas aí vem o pulo do gato que o autor aponta. Essa saída, digamos mais leve, partiu dos próprios aliados dele e foi vendida para o público como uma vitória contra a extrema-direita. Aí fica a pergunta, né? Foi vitória mesmo? Para tentar explicar essa contradição toda, o autor apresenta um diagnóstico, um conceito. É como se ele nos desse uns óculos especiais para enxergar o que aconteceu. E segundo ele, essa lente não serve só para esse caso não. Ela revela um padrão de comportamento que se repete na política. Ok, e o que seria esse tal de social-fascismo parlamentar? Calma, é importante entender, o autor não está chamando a esquerda de fascista. A ideia é bem diferente. Segundo ele, é o seguinte: a esquerda institucional, com aquela desculpa de combater o fascismo, acaba fazendo pactos com forças reacionárias. O resultado, no fim do dia, ela acaba fortalecendo justamente quem ela dizia combater. E essa dinâmica, segundo o autor, funciona meio que num passo a passo. Primeiro, aparece uma ameaça da extrema-direita. Aí, em vez de bater de frente, a esquerda institucional vai lá e negocia um mal menor, uma punição mais branda. Terceiro passo, essa negociação é vendida como uma vitória da democracia, só que o resultado final, na análise dele, é o contrário. As forças reacionárias acabam saindo legitimadas e mais fortes. Tá, mas por que isso aconteceria, afinal? A análise sugere que a chave para entender isso é o medo. O medo sendo usado como ferramenta. É uma crítica bem pesada à estratégia que estaria por trás dessa luta antifascista das instituições. E essa citação aqui resume bem o argumento. O autor alega que o objetivo é usar o fascismo como um meio para fabricar um medo social controlado. Ou seja, a acusação é que o medo do fascismo não é para ser eliminado de vez. Ele é gerenciado, mantido ali num nível seguro para servir como uma ferramenta eleitoral, para manter todo mundo mobilizado pelo medo. Essa tabela deixa a oposição de ideias bem clara. De um lado, a gente tem um discurso público, né? Estamos lutando contra o fascismo para proteger a democracia. Do outro lado, a acusação do autor, de que, na verdade, o que está rolando é um uso do medo do fascismo para controlar o eleitorado. E aí a gente chega na conclusão do autor, que é bem forte. Ele diz que por conta disso, o PT acaba se tornando uma das engrenagens para a produção do próprio fascismo. É uma ideia pesada, e em vez de ser a solução, se tornaria parte do problema, alimentando o ciclo que dizia querer quebrar. Então, o caso do Glauber, nessa análise, não é um ponto fora da curva. É um sintoma de um problema que o autor chama de a esquerda contra si mesma, ou seja, as contradições internas que estariam atrapalhando a própria luta antifascista. O que o autor aponta é um padrão de comportamento. Coisas como acordos de bastidor com figuras reacionárias. A própria esquerda negociando a sua punição e chamando isso de resistência. E, claro, o isolamento de vozes mais radicais. Ele chega a falar numa esquizofrenia, sabe? Onde se diz lutar contra o fascismo, mas na prática se pune os próprios quadros.
E essa frase do autor resume bem. A suspensão de Glauber foi um pacto com os setores mais reacionários do Congresso sob o perfume da democracia parlamentar. A ideia aqui é que por trás daquela fachada de solução democrática, o que houve mesmo foi um acordo que acabou beneficiando os adversários. Bom, mas a análise não para só na crítica às táticas do Congresso. Ela vai mais fundo para apontar o que, na visão do autor, é a raiz do problema, aquilo que está sendo ignorado por todo mundo. E o ponto central do autor é este: enquanto as batalhas no parlamento viram o centro das atenções, quase um teatro, as bases sociais reais do fascismo continuam ali, intocadas. É como se a briga ficasse só na superfície, enquanto o problema de verdade cresce por baixo. E que raízes são essas? A análise aponta para problemas bem estruturais, né? Desigualdade social, militarização, a cultura do ódio, a impunidade das elites, coisas que, segundo o autor, não se resolvem com um acordão no Congresso. E com isso, a gente chega na afirmação final do autor, que é bem categórica. Para ele, não existe uma luta antifascista de verdade acontecendo dentro do parlamento ou dos partidos oficiais de esquerda. É um veredito bem duro. Isso nos deixa com uma última pergunta, que é basicamente a provocação final do autor. Se a luta antifascista não está no parlamento, então onde é que ela está? Onde ela deveria estar? Fica aí a reflexão.